Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. A gente procura o que? A santidade, a verdade e a doutrina integral. Eu assim, olhando aqui, eu não vi, vocês têm um anexo em que vocês residem, né? A gente não vê daqui, né? Não dá para ver, de fato. Mas vocês têm um anexo onde vocês dormem, tem a cozinha, fazem as refeições. Exatamente. E como o terreno aqui é inclinado, então desce, atrás de mim está descendo, então realmente não dá para ver. Mas, bom, tem retratos do mosteiro na internet, eu acho que não tem. E a clausura é uma coisa importante para se proteger do mundo, porque, claro, acontece de vir aqui, como em qualquer mosteiro, curiosos, né, que faz a gente perder tempo, simplesmente. Né? Então a gente, de maneira geral, a gente aceita os turistas, mas a clausura freia, vai barrando, porque tem pessoas que vêm só por curiosidade e não vai ter resultado nenhum. E o que a gente quer é um resultado e não fazer a gente perder tempo, né? Porque nosso tempo é precioso, a gente pode rezar, se recolhendo, rezar para pessoas que estão precisando, que estão angustiadas muitas vezes, entendeu? Porque a gente acredita muito na comunhão dos santos. Eu posso fazer bem para uma pessoa que está lá na China, que está lá no Polo Norte, desculpa, que está em qualquer lugar, na África. E Deus através, porque tem a intercessão, somos intermediários. A gente acredita nisso, os protestantes não acreditam nisso. Não tem intermediários para isso. Isso está errado, é outra coisa errada. Né? E duas coisas erradas que tem no protestantismo são essa questão de sinais, os sinais. Né? E, no entanto, nós estamos mergulhados nos sinais. A gente vive nos sinais. Né? E a segunda coisa, os intermediários. Aí, claro que vai acabar com a hierarquia fazendo isso. Não pode. Tem hierarquia. Nosso Senhor Jesus Cristo, para ficar bem claro, está nos evangelhos, que os próprios protestantes estão usando. Os evangelhos deles não são muito diferentes dos nossos. Um pouquinho, umas pequenas coisas são diferentes, sim, mas mudaram um pouquinho, mas pouca coisa. Então, nosso Senhor Jesus falou com os apóstolos, eu estou falando em parábolas para vocês entenderem, e os outros não entenderem. Então, mas Jesus Cristo é mau? Não é mau. Ele quer o bem de todo mundo. Só que Deus quis uma hierarquia nas coisas. Né? Então, as parábolas, analogias, vão ser interpretadas por quem? Pelo magistério da igreja, tá? Os doutores da igreja, os papas, etc. Bom, tem o magistério da igreja. Não tem, no mundo existe, nas escolas a gente fala do corpo docente. Sim. O que é o corpo docente? Justamente é isso. Na igreja católica tem o corpo docente também. Existe o corpo místico de Jesus Cristo, ele divide em duas partes. Que a igreja docente, que são de bispo para cima. O padre não faz parte. Não faz parte. Mas os padres são os braços direitos dos bispos. E os outros, então, de padre para baixo, são a igreja discente, chamada discente. Docente vem de docere em latim. Discente vem de discere em latim, que é ensinado. Tá? A diferença é essa. E dentro da igreja a gente pode poderia dar várias definições da igreja, mas pode dar essa, a igreja
Tem a igreja triunfante, padecente, que é o purgatório, triunfante que está no céu já. Padecente que está no purgatório e militante. Militante somos nós. Essa igreja militante é dividida em duas partes, a docente e a discente. Para responder um pouco. Et ne nos inducas in tentationes, sed libera-nos do mal. Dominus vobiscum, Et cur spiritu tuo. oremus. Deus que intre plana et salutiferi crucis inventione passionis tue miraculos suscitasti, concede ut vitalis vindication, eterne vitae suffragia consequatum, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Irmão Plácido, eu gostaria de perguntar uma coisa que eu assim fiquei intrigado. O senhor falou do silêncio entre 7 horas da noite e 8 horas da manhã. Qual a importância do silêncio para a nossa vida, para a nossa reflexão? Eu fiquei assim bastante curiosa com relação aos benefícios desse silêncio. Então, o silêncio, eu começaria dizendo o seguinte: no céu não vai ter silêncio, praticamente, vamos dizer. De uma certa maneira, não sei se eu estou muito certo, mas porque é difícil imaginar o que acontece no céu, mas normalmente estamos louvando a Deus o tempo todo. É a vida contemplativa pura, 100% no céu, né? Então, os louvores que serão dados a Deus, que estão sendo dados a Deus, como é que eles são? Com a boca, não sabemos exatamente, com a alma, claro, e a alma principalmente, né? Mas e com barulho, como a gente conhece aqui, é difícil dizer, bom, mas aqui acontece que lá é uma vida em sociedade, a comunhão dos santos no céu. Aqui na terra, para achar a Deus, temos que também praticar a caridade. Para praticar a caridade em primeiro lugar com Deus, depois com si mesmo e com o próximo, né? Santo Tomás de Aquino, o maior doutor da igreja, diz: caridade bem ordenada começa por si mesmo, tá? Mas então, primeiro vou amar a Deus, procurar o meu bem segundo Deus, não segundo o mundo, né? Então, o meu bem, o que vai ser o meu bem? Procurar Deus, fazer a vontade de Deus e praticar a caridade. Como é que eu vou praticar a caridade? Com o próximo. Bom, para praticar a caridade, eu vou ter que o quê? Purificar a minha alma. Então não posso me deixar influenciar por coisas erradas que estão em volta de mim, ou as minhas más tendências também, né? Então, para isso eu tenho que viver no silêncio, no recolhimento, né? Para me purificar. Senão como é que vou perceber que Deus está querendo me orientar, está querendo me falar alguma coisa, me mostrar alguma coisa, se eu vivo no meio do barulho? É impossível, impossível, né? Se não me engano foi para Moisés, né? Quando ele se aproximou lá, né? Que ele estava lá na montanha, lá em cima, no Monte Horebe, né? Deus pediu para ele subir lá para mostrar os 10 mandamentos para ele, né? Então de repente ele teve, acho que tempestade lá, porque eu estou lembrando, né? Acho que foi com Moisés, a gente poderia averiguar, mas tempestade, trovões, assim, uma chuva de granizo, porque eu estou lembrando, etc. E de repente teve uma brisa leve. Aí Deus falou com ele: olha aqui, você viu os relâmpagos, viu os trovões, viu aquela chuva de... Eu não estava no meio disso, eu estava no meio da brisa leve, tá? Essa leve brisa que passou, eu estava no meio disso, tá? Então cuidado com a aparência, tempestade, de gente que fala muito alto, etc. Normalmente Deus não está atrás disso, tá? Sed celorum virtutes ac deatra serafim, socia exultatione concelebram. Cumplibus et nostras voces, ut ad mitio vias deprecamur,
supplici confessione dicere Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabaoth Pleni sunt celi et terra gloria tua. Bom, mais uma vez, nós estamos então, eu aceitei essa entrevista para a glória de Deus, não para a nossa. Né? Tem o Salmo, se vocês quiserem verificar, Salmo 113, versículo 9, que diz assim em latim: Non nobis Domine, non nobis, sed nomine tuo da gloriam. Não a nós, Senhor, mas a vós dê a glória. Né? O português fala dê ou dei. O imperativo eu nunca sei desse. Dê a glória. Para a glória de Deus, né? Tudo para a glória de Deus, né? Para a vossa glória. Então temos que ser igual a Maria, tentar ser discípulo de Maria, filhos de Maria, fazer igual a ela, imitar a Maria, porque senão não vai dar certo. Os protestantes não aceitam essas coisas também, né? Eles falam, bom, chega a falar que Maria foi uma mulher privilegiada, para nós é muito mais que isso, é muito mais. Deus a privilegiou, fazendo ela nascer sem a mácula, a mancha do pecado original. E ela mereceu, ela conseguiu fazer um milagre extraordinário de não pecar. Ela não pecou, ela podia pecar, né? Tá? Nunca pecou, nunca fez o menor pecado. A gente chama pecado venial, nem um pecado venial, nada, nunca, nada. E então ela mereceu ser a mãe do Messias, de Jesus Cristo. E em cima da cruz, quando Nosso Senhor estava crucificado, ele falou para São João Evangelista. Eu acho que a última palavra podia ser essa, né? Justamente. Acho que não tem coisa mais bonita, né? E Nosso Senhor falou, apesar do sofrimento e tudo mais, ele falou para São João Evangelista: eis a tua mãe, eis a tua mãe. E depois ele falou para Maria, ou falou ao contrário, primeiro falou com uma ou outra, não lembro da sequência do Evangelho: eis o seu filho. E tem que entender o seguinte: São João Evangelista representava já todos os futuros católicos, todos aqueles que iam aceitar a graça de Deus, que iam se tornar discípulos de Jesus Cristo, nesse momento. Ele representava o gênero humano, os futuros eleitos, aqueles que iam aceitar a graça. E todo mundo é chamado a graça. Tem pessoas que vivem na ignorância invencível. Isso acontece, mas Deus vai levar em conta. Um chinês que está lá no meio do comunismo, lá, que é uma praga, que já fez mais de 200 milhões de mortos. Em Fátima, Nossa Senhora anunciou isso. Então, o chinês, o morador lá do Polo Norte, qualquer da África que não sabe, ninguém fala de Jesus Cristo, como é que foi a economia da salvação, o plano, a economia, o plano de Deus, como é que Deus organizou as coisas. Então, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, que não vai ouvir falar, que vai morrer assim, mas fez tudo que podia durante a vida, seguindo a sua consciência. Se esforçou para fazer o bem, praticar o bem, como podia. Deus vai levar em conta. E chama ignorância invencível.
Deus vai levar em conta e vai salvar essa pessoa. E uma pessoa que tinha todas as informações para se salvar, né? Conhecia bem a doutrina. E pode ser um padre, pode ser um papa, como a gente vê hoje, né? E não está fazendo o certo, né? Não aceite de seguir a orientação da Igreja Católica. Vai se perder. Vai se perder. No inferno tem papas, tem bispos, tem padres. Tá? O sacerdote dá para o ser humano um caráter indelével. O batismo também, e a crisma também, são caráter indeléveis. Uma caneta indelével, o que é? É uma caneta que quando a gente escreveu, não tem como apagar, não apaga. Então a gente vai ver, esse está no inferno, foi batizado, está com um caráter indelével do sacramento do batismo. Esse aqui foi mais que, não é somente que foi batizada, foi também crismado, né? Está no inferno, porque não obedeceu, não fez a vontade de Deus, do verdadeiro Deus, né? Que o Deus da Igreja Católica. Esse é padre, é bispo, com caráter indelével, né? E está lá no inferno, né? Então é isso. Caifás representava, e muito importante isso também, tá? Caifás representava a verdadeira igreja na época, tá? Mas ele estava errado, porque desviou, degenerou, teve uma distorção das coisas, foi distorcendo as coisas, né? Assim que fala, distorcendo, né? Tá certo, né? Então, e quando ele não aceitou Jesus Cristo, Messias, não aceitou, né? Mas ele representava a religião certa. Então, os judeus estão atrasados, né? Porque nosso Senhor chegou, nosso Senhor Jesus Cristo chegou, o Messias chegou, e falou, agora vai ser assim, desse jeito, né? Dando continuação nas coisas, aperfeiçoando as coisas. Ele falou, eu não vim aqui para abolir os mandamentos, as coisas todas que Moisés recebeu. Não vim para abolir, eu vim para aperfeiçoar a lei, aperfeiçoar, né? Acabar com poligamia, praticado pelos muçulmanos, por exemplo, né? Uma coisa totalmente errada. E aí as mulheres são escravas lá, né? São escravas dos homens, né? Então uma religião abominável, abominável. E o Papa defende essa religião, incentiva a imigração de muçulmanos na Europa. O que vai acontecer? Vai destruir a cristandade, né? Os muçulmanos nunca vão aceitar a doutrina da Igreja Católica, nunca. Nunca. Não, é uma ilusão total isso, né? Um governo, ele tem que organizar tudo para a salvação das almas. Então ele tem que proibir certas coisas, né? Por exemplo, a livre imprensa, né? Divulgações de livros que fazem mal para as almas, né? Que ensinam heresias ou que ensinam o pecado, como por exemplo a pornografia, né? O governo deveria proibir aborto, uso de anticoncepcionais, tá? São pecados, tá? Porque o matrimônio é para ter filhos. Deus criou homem e mulher para ter filhos, né? Os anjos, ele fez os anjos assim, um por um, assim. Não tem mulher, não tem homem, não tem dois sexos, né? Porque ele quis assim. Agora para os homens não, ele quis diferente, né? Então de um casamento tem que sair filhos. Então hoje a pessoa que casa sem intenção de... Um casal, por exemplo, vou pegar um exemplo bem claro. Um casal que casa, casal católico, que casa na igreja com a intenção de não ter filhos, faz um casamento nulo. É nulo, não estão casados. Esse Papa atual é um destruidor da Igreja Católica.
Bento XVI era bastante rigoroso, conservador, mas também um destruidor da Igreja Católica, que ficava contra a gente, contra nossas orientações, né? Nós não somos nada, a gente está só continuando o que a Igreja sempre ensinou. E Monsieur Lefebvre falou isso também. Eu não estou inventando nada, não. Eu continuei. Imagina um trem que está em cima do trilho. Tá andando em cima do trilho. De repente, todo mundo pula fora, né? E quem ficou dentro do trem está errado. Não, não é assim. É quem pulou fora que está errado, né? Então é isso. Tradição vem de tradere, entregar o que eu recebi. É São Paulo que começou a falar isso, né? São Paulo, São Pedro, não estou lembrando, mas acho que é São Paulo. Tradi kod akchepi. Tradi kod akchepi. E eu entreguei o que eu recebi. Então tem que fazer a mesma coisa. Porque não pode ter uma tradição sem passado. Tem uma ruptura com o Concílio Vaticano II, com essa igreja conciliar. Tem uma ruptura com o passado. Bem nítida, não tem dúvida, né?